E aí, galera? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos lá, vamos continuar o nosso assunto de reações orgânicas, ok? Já falamos das reações de substituição e das reações de adição. Hoje nós vamos falar das reações de eliminação. Tá acabando, prometo. Semana que vem a gente fala das reações de oxidação e aí nós finalizamos o nosso assunto, beleza? Vamos lá então. As reações de eliminação. Como eu falo para vocês, gente, olhem sempre para o nome. Então, reação de substituição. Eu vou substituir, eu vou trocar um hidrogênio por um outro átomo ou grupo de átomos. As reações de adição. Eu vou adicionar, gente, eu vou colocar mais átomos ou grupo de átomos na minha molécula orgânica, a partir da quebra de uma ligação π, beleza? Agora, a reação de eliminação. Eliminação, eu vou tirar alguém dali. Eu vou tirar um átomo ou um grupo de átomos do meu composto orgânico, beleza? Então, vamos lá. Ó. Reações de eliminação são reações que correspondem à eliminação simultânea, ao mesmo tempo, de átomos ou grupos atômicos ligados a carbonos vizinhos, formando duplas ou ocasionalmente triplas ligações. A gente pode perceber, galera, que a eliminação ela é o processo inverso da adição. Na adição, eu tinha a quebra da dupla ou tripla ligação para entrar átomos ou grupos de átomos nos carbonos vizinhos, aqueles que faziam a dupla ou tripla ligação. Agora, na eliminação, é o contrário. Eu vou retirar átomos ou grupos de átomos de carbonos vizinhos e aí eu vou formar novamente uma dupla ou tripla ligação, beleza? Eu vou passar de um composto saturado para um insaturado, tá? Que é importante notar que esse tipo de reação é inversa à reação de adição. Então, a gente vai na adição, a gente volta na eliminação, ok? Olha o esqueminha aqui, ó. Eu tenho o átomo A e o átomo B. Eles estão ligados aos carbonos da minha cadeia, que são vizinhos. Isso é importante. A gente está trabalhando com carbonos vizinhos. Se eu quebrar essas ligações do átomo A com um carbono e do átomo B com outro carbono, e eliminar e retirar esses dois átomos, eles vão se unir formando o composto AB, normalmente um composto inorgânico, e aí os elétrons que sobraram da quebra dessas ligações, eles vão se unir novamente e formar a minha dupla ligação. Beleza? Vamos falar então dos tipos de reação de eliminação. É sempre esse esquema, né? Lá na substituição eu tinha halogenação, sulfonação, nitração. Na adição eu tinha halogenação, né? Adição de halogênio, adição de HX e adição de água, a hidratação. Aqui a gente também tem alguns tipos, tá? Vamos começar com a desidratação de álcoois. A gente vai eliminar um hidrogênio e uma hidroxila do álcool. Por isso que chama desidratação, porque quando eu elimino um hidrogênio e uma hidroxila, esse hidrogênio e essa hidroxila se unem e formam uma molécula de água. Então, eu vou pegar um álcool e vou eliminar uma molécula de água. Quando eu elimino água, eu chamo de desidratação. Na aula passada, nós vimos a hidratação, adição de água, a retirada de água, a desidratação. Mais especificamente de álcoois, beleza? Então, vamos falar da desidratação de álcoois. A desidratação dos álcoois vai ocorrer com aquecimento, então para eu eliminar uma molécula de água, eu preciso aquecer o álcool e eu preciso de um agente desidratante, alguém que vai acelerar esse processo, que vai favorecer a quebra das ligações e a eliminação dessa molécula de água. Normalmente, a gente trabalha com ácido sulfúrico concentrado.
Os ácidos, em geral, são agentes desidratantes. Quando a gente encosta o dedinho lá no álcool, no ácido, ele retira água do nosso dedo. Então, acontece como se fosse uma queimadura. É um processo de desidratação, beleza? Mas não precisam se preocupar, é só informação isso. A gente normalmente vai enxergar essa informação lá em cima da seta, que está rolando aquecimento, e você vai ver a molécula de ácido sulfúrico ali concentrado, que é o nosso agente desidratante, beleza? Então, aqui, ó, a 180 graus, então essas reações sempre acontecem a uma temperatura elevada. O ácido sulfúrico, que é nosso agente desidratante, e aí a gente especificou que está em excesso de ácido, que é para garantir mesmo que haja uma desidratação. Então, eu tenho o etanol, ou álcool etílico, vou quebrar uma ligação carbono-hidrogênio, pode ser qualquer um dos 3 hidrogênios, e aí eu vou quebrar a ligação carbono-hidroxila. Lembrando que para formar água eu preciso de H+, ou H-. Na real, eu vou precisar de hidrogênio e hidroxila, beleza? O hidrogênio e a hidroxila, eles vão se unir formando a molécula de água. Olha a saída da água aqui, por isso que eu chamo de desidratação. O elétron que ficou aqui em cada carbono, os elétrons que ficaram em cada carbono, vão se unir formando a dupla ligação. Então, na desidratação de álcool, eu vou partir de um álcool e vou chegar em um alceno, belezinha? Então, saí do etanol, cheguei no eteno ou etileno, beleza? Sempre assim, galera, eu vou eliminar átomo ou grupos de átomos dos carbonos vizinhos, beleza? Vamos pensar um pouquinho. No caso do etanol ali atrás, eu tinha só 2 carbonos, tá? Então, um carbono saía hidroxila, ok? Consequentemente, o carbono ao lado iria sair o hidrogênio. Agora, quando eu tenho mais 3 carbonos ou mais, eu tenho que tomar cuidado com qual dos carbonos vizinhos que eu vou retirar o hidrogênio. E aí a gente tem uma regra para isso. Do mesmo jeito que eu tinha a regra de Markov-Nikov para o processo de adição, onde eu adiciono hidrogênio no carbono da dupla mais hidrogenado, na eliminação a gente tem uma regra também que é a regra de Zaitsev, que diz que em uma desidratação de álcool, o hidrogênio que vai sair, que vai ser eliminado, é sempre o do carbono menos hidrogenado vizinho da hidroxila. Então, se eu tiver lá 3 carbonos, a hidroxila está no carbono do meio, o hidrogênio que vai sair, ele vai sair do carbono vizinho da hidroxila que tiver menos hidrogênio. Então, eu vou tirar hidrogênio de quem tem menos. Na regra de Markov-Nikov na adição, eu colocava hidrogênio em quem tinha mais. Na regra de Zaitsev, eu vou tirar hidrogênio de quem tem menos. De novo, galera, são as regras da vida. Quem tem, acaba sempre tendo mais. Então, quem tem dinheiro, consegue fazer dinheiro. Quem é pobre, meros mortais como nós, vai sempre estar perdendo, né? É a vida, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho o pentanol, pentan 2-ol, mais especificamente. A hidroxila está aqui. Como é uma desidratação, eu preciso retirar a hidroxila do álcool. A hidroxila vai sair do carbono 2. Agora, o hidrogênio, ele tem que sair de um carbono vizinho à hidroxila. Nós temos o carbono 1 e nós temos o carbono 3. De qual desses 2 carbonos que vai sair o hidrogênio? Segundo a regra de Zaitsev, do carbono menos hidrogenado. Então, o carbono 1 tem 3 hidrogênios. E o carbono 3, tem 2 hidrogênios. Então, sai a hidroxila do carbono 2 e o carbono menos hidrogenado, dentre os 2 vizinhos da hidroxila, é o carbono 3, que tem 2 hidrogênios. Então, é dele que vai sair a hidroxila.
Regra de Markovnikov, eu coloco hidrogênio no carbono que tem mais. Regra de Zaitsev, eu tiro hidrogênio do carbono que tem menos. Sempre do carbono vizinho, a hidroxila, beleza? Então, saiu nossa molécula de água aqui, ó. Desidratei o álcool e formei um alceno. Então, aqui entre o carbono 2 e o carbono 3, eu formei a dupla ligação. Beleza? Então, presta atenção na regra de Zaitsev. Do mesmo jeito que eu falei para vocês prestarem atenção na regra de Markovnikov semana passada. São os dois pontos importantes das reações de adição e de eliminação. As regras têm a mesma ideia, galera, porque a eliminação é o inverso da adição, tá? Então, se eu adiciono no que tem mais, eu tiro do que tem menos. É bem óbvio. Uma observação aqui, galera. Eu estou desidratando, tá? Eu estou eliminando a água de uma mesma molécula de álcool. Então, tanto o hidrogênio quanto a hidroxila, eles estão vindo da mesma molécula de álcool. Agora, se essa reação for feita aí com o nosso ácido sulfúrico concentrado, nosso agente desidratante, mas a uma temperatura um pouquinho menor, tá? A reação de desidratação não vai acontecer em uma molécula de álcool, ela vai acontecer entre duas moléculas de álcool. Vai sair o hidrogênio de uma e a hidroxila da outra. Quando isso acontece, a gente chama de desidratação intermolecular, que é entre duas moléculas. Essa desidratação aqui que a gente fez, que sai o hidrogênio e a hidroxila da mesma molécula, ela é chamada de desidratação intramolecular. Intra quer dizer dentro. Então, é dentro da mesma molécula. Fiz uma desidratação intramolecular, na mesma molécula. Agora, se eu diminuir um pouco a temperatura do meu processo, né? A intramolecular a gente costuma fazer a 180, quase 200 graus mais ou menos. Se eu diminuo a temperatura ali para os 140, 120 graus, ao invés de eu desidratar uma molécula, eu vou ter uma desidratação intermolecular. Duas moléculas de álcool, uma perde hidrogênio e a outra perde hidroxila. E aí esses pedaços de molécula que sobraram vão se unir formando um éter. Então, na desidratação intramolecular, eu produzo um alceno e na desidratação intermolecular, entre duas moléculas, eu produzo um éter. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho dois álcoois, duas moléculas de etanol. Uma delas perde o hidrogênio, sempre o hidrogênio da hidroxila, beleza? Não vai ser hidrogênio de carbono, vai ser hidrogênio da hidroxila. E a outra vai perder a hidroxila inteira. Então, mesmo esquema, vai ter quebra. Opa, não é aqui a quebra da ligação. É aqui, né? Vai ter quebra da ligação. Vai ter quebra da ligação. H+ e OH- vão se unir formando a água. Desidratei. E aí, o carbono do álcool que perdeu a hidroxila vai se ligar ao oxigênio do outro álcool que perdeu só o hidrogênio. E aí eu formo um éter, beleza? Então, aqui duas moléculas de etanol, quando desidratadas de maneira branda, com uma temperatura menor, formam o etoxetano, ou éter dietílico, beleza? Ah, mas como eu vou saber quando é uma desidratação intra e quando é uma desidratação intermolecular? O exercício vai te dar essa informação, tá? Fiquem tranquilos que ele vai te fornecer. Você não vai precisar adivinhar se a desidratação é intra, acontecendo tudo em uma molécula, ou se ela é inter, acontecendo em duas moléculas. O exercício vai te dar essa deixa. O que você tem que saber? Quais são os processos? A intra sai tudo de uma molécula, eu formo uma dupla ligação, um alceno nos carbonos que perderam a molécula de água. E na inter, eu tiro hidroxila de um, hidrogênio do outro e formo um éter. Beleza? Então vamos lá. Esperaram
Isso. Então, a gente falou da desidratação dos álcoois. Agora, a gente vai falar da eliminação de halogênio. A gente adicionou halogênio semana passada, né? Agora, a gente vai eliminar. Bem tranquilinho, galera. Quando eu tenho eliminação de halogênio, eu posso ter dois tipos de reação. Uma que a gente chama de reação no dialeto vicinal. Dialeto porque eu tenho dois halogênios, dois átomos de halogênio, um em cada carbono. E vicinal, galera, quer dizer vizinho, tá? Então, os meus halogênios, os meus dois átomos de cloro, os meus dois átomos de bromo, enfim, eles estão ligados, eles estão localizados em carbonos vizinhos, um do lado do outro, beleza? Então, vicinal é de vizinho. Quando eu tenho aqui, ó, a eliminação de halogênio, ó, os átomos de bromo, eles estão localizados nos carbonos vizinhos, um do ladinho do outro. Beleza, quebra da ligação, os dois bromos vão sair. E aí eu tenho um metal nessa parada, tá? Então, na eliminação de halogênio, sempre vai aparecer um metal, normalmente o zinco, que é para eu poder formar um composto iônico com esses bromos, com esses aletos que estão saindo, tá? Então, normal, vai aparecer um metal, na maioria das vezes o zinco. Então, eu preciso reagir um dialeto, tá? Um composto orgânico com dois átomos de halogênio com um metal. Esse vai ser o esquema. Aí eu formo o meu composto iônico, né? Um sal formado pelo halogênio e pelo metal, e formei um alceno. Beleza, ó, teve a quebra das ligações, saída dos bromos, formei a dupla. Beleza? O processo é o mesmo. Qual que é o porém aqui? Os dois halogênios estão localizados em carbonos vizinhos, por isso que a gente chama de dialeto vicinal. Forma um alceno. Beleza? Ó, outro, mesmo esquema aqui, outro exemplo, ó. Vão sair os dois bromos, esses dois bromos vão se ligar com zinco, formando o ZnBr2, né, o brometo de zinco, e aí os elétrons que sobraram aqui da quebra da ligação vão formar a dupla, beleza? E o segundo tipo de eliminação é o dialeto não vicinal, quando os meus dois átomos de halogênio não estão localizados em carbonos vizinhos, não vicinal. Eles estão em carbonos mais distantes. E aí, o meu produto, o meu resultado final, é um composto de cadeia cíclica. No dialeto vicinal, eu formo um alceno, cadeia aberta. No dialeto não vicinal, eu formo um composto cíclico, saturado, beleza? Então, dá uma olhada aqui, ó. Os átomos de bromo, aqui eu dobrei a cadeia, mas é como se eu tivesse a cadeia aberta, tá? Se a cadeia está esticada aqui, eu tenho um bromo em cada extremidade da cadeia. Eles não estão em carbonos vizinhos. Um bromo está no carbono 1, o outro bromo está lá no carbono 4. Não tem problema, eu tenho a quebra das ligações carbono-bromo, os bromos vão sair e se unir com o zinco, formando o brometo de zinco, só que na hora desses elétrons que sobraram, que são provenientes das quebras das ligações, se unirem, eles vão se unir formando uma ligação covalente aqui, ó, uma sigma. E aí eu tenho a formação de uma cadeia fechada. Então, qual que é a questão na eliminação de halogênio? Quando os halogênios estão localizados em carbonos vizinhos, quando eu tenho lá dialeto vicinal, eu formo um alceno, cadeia aberta, insaturada. Quando os dois aletos, o meu dialeto é não vicinal, os dois halogênios estão ligados a carbonos que não são vizinhos, eu vou formar uma cadeia fechada, um composto cíclico. Beleza? Então, só tomem cuidado com isso. O exercício também vai especificar. Você vai conseguir ver se é dialeto vicinal ou não vicinal, olhando para a nossa molécula, ok? E por último, a eliminação de HX.
Então, tudo que a gente adicionou na aula passada, a gente está tirando nessa. Eu adicionei halogênio, aí eu eliminei halogênio. Eu adicionei HX, e eu eliminei HX, vou eliminar HX. E eu adicionei água, eu hidratei, aí eu desidratei, beleza? Então, eliminação de HX. Vamos retirar halogenidretos, né? Então, HCl, HBr, HI, HF, produzindo alcenos. Vai acontecer da mesma maneira que a gente fez com a água. Ah, com a água não, com o álcool, com a desidratação do álcool. Só que ao invés de sair hidroxila, né, e hidrogênio, vai sair hidrogênio e um halogênio. O hidrogênio vai sair seguindo a regra de Zaitsev. Tá? Então, o hidrogênio ele vai ser retirado do carbono vizinho ao carbono que tem o halogênio, menos hidrogenado. Então, tá aqui, ó. Vamos eliminar 2-cloro-butano. O cloro vai sair daqui. Beleza. Carbono vizinho, de onde vai sair hidrogênio? Do carbono menos hidrogenado, do que tem menos hidrogênio. Então, esse carbono tem 3, esse tem 2. Então, o hidrogênio sai do carbono vizinho ao que está saindo o halogênio, mas que tem menos hidrogênio. Então, vai sair esse hidrogênio e o cloro aqui. O hidrogênio e o cloro que saíram formam HCl. E aí tem a formação da dupla ligação formando um alceno. Beleza? E o último exemplo, mesmo esquema, ó, só que aqui é com o bromo. Aqui não tem nem sofrimento com regra de Zaitsev, né? Porque o bromo está saindo daqui, o hidrogênio vai sair do carbono ao lado, só tem ele, né? Quebra das ligações, HBr formou aqui HBr, e aqui eu tenho a formação da dupla ligação. Belezinha? Sussu, galera! Então, a gente fica por aqui. Adição e eliminação caminham juntas, inclusive as regras, regra de Markov-Nikov e regra de Zaitsev, beleza? Presta atenção nessas regrinhas, que é o mais importante, ok? Então, belezinha, semana que vem a gente fala das reações de oxidação, combustão, esterificação, saponificação e encerra o assunto, beleza? Beijos, até semana que vem.